Olá, boa tarde. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira. E eu começo essa edição com as manchetes dos sites dos principais jornais do país. Estadão, Conselho da Petrobras aprova indicação de Caio Paes de Andrade à presidência. A aprovação foi dada após o Comitê de Elegibilidade da Petrobras dar parecer favorável na sexta-feira pela nomeação de Andrade. O executivo será o 5º presidente da Petrobras durante a gestão do presidente Bolsonaro. E agora a Folha de São Paulo, termômetros devem chegar a 26 graus em São Paulo nesta semana. A sensação de frio continuará principalmente nas madrugadas. Valor econômico, Rússia dá calote na dívida externa pela primeira vez desde 1918. A Rússia deixou de pagar 2 dívidas em moeda estrangeira, cujo prazo de pagamento ia até o último domingo. E por fim o Globo, Covid-19. Fiocruz recomenda novas medidas para evitar contágio em escolas e defende que aulas presenciais sejam mantidas. A fundação afirma que há disseminação limitada da doença nas unidades, mas reforça a importância de testes, isolamento de casos sintomáticos e vacinação. A cidade de São Paulo aplica a 4ª dose da vacina contra a Covid em adultos acima de 40 anos a partir desta segunda-feira. A capital paulista espera imunizar contra a doença cerca de 500 mil pessoas. O repórter Almeida Júnior tem mais informações. Com a nova etapa da vacinação, a capital paulista espera imunizar 500 mil pessoas entre 40 e 44 anos contra a doença. Para poder tomar o novo reforço da vacina, as pessoas precisam já ter completado 4 meses desde a primeira dose de reforço, que no caso de quem recebeu os imunizantes Pfizer, AstraZeneca e Coronavac, foi chamada de terceira dose. Com esta dose, também podem ser vacinados os profissionais de saúde, maiores de 18 anos, pessoas com alto grau de imunossupressão com mais de 18 anos e adolescentes com imunossupressão de 12 a 17 anos de idade. Atualmente, pessoas com mais de 50 anos, com alto grau de imunossupressão, estão aptos a receber a terceira dose adicional, ou 5ª dose, desde que já tenham recebido a 2ª dose de reforço há pelo menos 4 meses. A vacinação acontece nos megapostos, UBSs e AMAs. As mortes por dengue no Brasil mais que dobraram em menos de 6 meses deste ano, na comparação com o ano inteiro de 2021. Os dados são do boletim epidemiológico divulgado pelo Ministério da Saúde. As mortes contabilizadas entre janeiro e junho foram 585. No ano passado inteiro, foram registrados 264 óbitos. Ou seja, em menos de 6 meses, o aumento já é de 138%. Os estados que apresentaram o maior número de mortes foram São Paulo, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul e Goiás. Outros 2.016 óbitos ainda estão em investigação e o número pode aumentar. Ainda segundo o Ministério da Saúde, até 20 de junho deste ano, ocorreram 1.172.882 casos prováveis de dengue, com taxa de incidência de 549,8 casos por 1.000 habitantes. Em comparação com o mesmo período de 2021, houve um aumento de 196%. O Ministério afirmou que o combate ao mosquito da dengue é uma tarefa contínua e coletiva. Por isso, todos devem ficar atentos às medidas de prevenção e combate ao mosquito. Os valores dos combustíveis têm sido um problema em vários países do mundo. Pressionado pela possibilidade de destituição e pela continuidade dos protestos que abalam o país há 2 semanas, o presidente do Equador, Guilherme Lasso, anunciou a redução dos preços. Ainda em um percentual menor do que o pedido, o presidente cedeu a uma redução de 10 centavos de dólar, que deixa o preço do diesel em 1,80 e o da gasolina comum em 2,45 dólares por litro. Os bloqueios nas estradas e a apreensão de mais de 1.000 poços deixaram em crise o setor de petróleo, principal item de exportação, e se continuarem, o país pode parar de produzir em poucos dias. Os equatorianos que buscam o diálogo vão encontrar um governo com a mão estendida. Os que buscam o caos, a violência e o terrorismo, toda a força da lei.
Ao mesmo tempo, o Congresso debateu a destituição do presidente, que um setor da oposição considera responsável pela crise política. Depois de horas de deliberações no sábado e no domingo, a sessão foi adiada para terça-feira. A destituição de Lasso precisa de 92 votos dos 137 possíveis no Congresso, onde a oposição tem maioria, mas está fragmentada. Grupos de ativistas climáticos protestaram nesta segunda-feira em Paris, em frente ao prédio do Fundo Monetário Internacional. Os manifestantes reivindicavam a anulação da dívida externa dos países do sul global. Uma faixa pendurada dizia: G7 responsável, FMI culpado, anulem a dívida para um planeta vivo. A ação foi organizada por membros dos grupos ativistas Extinction Rebellion, Youth for Climate, Attack e 350.org, no marco de uma campanha mundial nomeada Dívida pelo Clima, devido à cúpula do G7. Os ativistas afirmam que a anulação da dívida seria importante para que os países mais pobres pudessem enfrentar a crise climática. Alguns militantes colocaram as mãos nas portas de vidro da entrada do prédio em Paris, enquanto outros, sentados no chão, acorrentavam uns aos outros com as mãos dentro de tubos para dificultar a expulsão. De acordo com os ativistas, os países do Sul se veem obrigados a explorar os combustíveis fósseis para ter dinheiro efetivo e pagar a dívida. Eles também afirmam que a verdadeira dívida é a ecológica dos países do Norte com os do Sul. Um tornado deixou pelo menos um morto e 7 feridos hoje em uma cidade costeira da Holanda. Este foi o primeiro fenômeno natural do tipo a causar as mortes no país em 3 décadas. Houve registro de pelo menos uma morte e algumas pessoas ficaram feridas. As autoridades da província de Zeeland, no sudoeste do país, afirmaram que os danos são consideráveis. Telhados de casa foram arrancados e árvores caíram. 20 alojamentos ficaram temporariamente inabitáveis e as autoridades montaram um abrigo para as vítimas. Os serviços de emergência pediram que a população não se aproxime da região afetada para não complicar o trabalho da polícia e dos bombeiros e por causa das telhas e árvores que ainda podem cair. A Holanda é atingida por vários tornados a cada ano, mas o último a causar mortes foi em 1992, segundo a agência meteorológica holandesa KNMI. Os outros datam de 1967, 1972 e 1981. Há mais de 20 anos que se espera algo do tipo. Finalmente, a NASA surpreendeu e lançou um foguete fora dos Estados Unidos. Já se fala que o acontecimento pode marcar uma nova era para a indústria espacial. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, O primeiro lançamento da NASA de uma base comercial fora dos Estados Unidos foi realizado neste domingo na Austrália, um momento considerado histórico para a indústria espacial do país. No primeiro de 3 lançamentos planejados no Centro Espacial Arnhem, o foguete carregado com uma tecnologia comparável a um mini telescópio Hubble foi lançado e ascendeu cerca de 350 quilômetros no céu noturno do Outback australiano. O diretor da Equatorial Launch Australia, empresa proprietária e operadora de uma base de lançamentos no norte do país, descreveu o feito como uma festa de inauguração para a indústria espacial australiana. Depois de uma série de atrasos por causa de condições climáticas desfavoráveis, o foguete de sondagem suborbital rasgou os céus para estudar os raios-x que emanam dos sistemas Alpha Centauri A e B. Depois de captar os dados desses sistemas estelares, a carga útil do foguete deve retornar à Terra. De acordo com a NASA, o lançamento oferece um olhar único sobre esses sistemas distantes e abre uma janela de possibilidade para os cientistas. Este é o primeiro foguete da NASA lançado da Austrália desde 1995 e o projeto foi aclamado pelo Premier como o início de uma nova era para a indústria espacial do país. E essa edição fica por aqui. Eu volto logo mais no Jornal das 18h30 com outras informações. Obrigada pela sua companhia e até lá. Tchau.